A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, que Deus abençoe nesta madrugada, voltando novamente nas madrugadas para a oração e também para estarmos meditando na palavra do nosso Papai, o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje vamos falar sobre algo muito importante, o plano da salvação, a maior prova de amor de todos os tempos. E é muito lindo esta palavra, né, irmãos? Nós vamos meditar, mas antes nós vamos fazer uma oração, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos em Tua presença para Te pedir perdão, compaixão e misericórdia. Neste momento, meu Deus, eu Te peço, estende as Suas mãos poderosas e vem nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e de toda obra do mal. Coloque em nós, ó Pai, a Tua sabedoria, a Tua palavra e a Tua misericórdia. Fala conosco através dessa mensagem, o plano da salvação. Fala comigo, fala conosco, que seja uma mensagem tocante ao coração, inspirada pelo Seu Espírito Santo, que não seja a boca do homem, mas que seja a minha boca, a sua boca. As palavras são minhas, meu Pai, a voz é minha, meu Deus, mas as palavras virão do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o plano da salvação, a maior prova de amor, irmãos, de todos os tempos. É muito lindo essa palavra, irmãos, sobre prova de amor. Quando Adão, né, irmãos, tomou ali o fruto mordido por Eva e também comeu, você sabia que quando ele fez isso juntamente com Eva, ele assinou a sua sentença de morte? É isso mesmo. Mas como assim, né, irmão? Você pode perguntar. Mas é simples de entender, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram. Infelizmente, a morte veio como uma consequência do pecado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Mas Deus, irmãos, tinha um plano. O homem e a mulher no jardim do Éden, Adão e Eva, eles falharam, pecaram contra Deus. Mas Deus tinha um plano de salvação. E Deus estava disposto a salvar o homem, nem que para isto ele próprio tivesse que nascer, viver e morrer como homem, para que pudesse resgatá-lo. O plano da salvação. O que Deus fez? Deus, irmãos, estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna. Plano mediante a qual seu filho daria a vida em um lugar de pecador. A Bíblia diz para nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, todo o que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Deus, irmãos, nos ama com amor eterno. É tanto amor que se dispôs a dar seu Filho para vir ao mundo e passar pela agonia de sofrimento naquela cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, estando mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça. O Filho de Deus
carregou sobre si a nossa culpa. O que nós, irmãos, precisamos fazer para que esse plano de salvação venha se concluir na nossa vida? Mas se você analisarmos a parte final do versículo 6:23 de Romanos, lá fala acerca da vida eterna. E diz também que é um dom gratuito de Deus, ou seja, um presente para cada um de nós. A vida eterna é um presente de Deus para nós. E o que temos que fazer para receber este belíssimo presente, o mais precioso de todos? Devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Se você analisar João, 1 João 5, verso 11 e 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Além de aceitá-lo, também devemos exercitar a nossa fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Como fala em Efésios 2, verso 8 e 9. Mas em Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Dessa maneira nós entendemos que a salvação não depende de nossas boas obras. Somente precisamos aceitar a Cristo, o autor da salvação eterna, podemos alcançar a nossa salvação. A salvação é pela graça. É um plano que não pode falhar, que não vai falhar. A maior prova de amor que uma pessoa pode fazer foi o que Deus fez: entregar seu Filho para morrer por nós. Essa foi, irmãos, a maior declaração de amor de todos os tempos. E por este amor, hoje todos temos esperança. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, a paz de espírito, o perdão, a esperança. Se nós buscar a Cristo, saberemos que Ele é o único que pode salvar as nossas vidas. Deus trouxe o plano de salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Ele trouxe o plano de salvação para toda a humanidade, mas a maioria rejeitou a salvação e a maioria ainda rejeita a salvação. Nós sabemos que no Antigo Testamento a salvação também era algo muito especial na vida daqueles que realmente buscavam ao Senhor com coração sincero, com coração obediente. Nós sabemos, meus queridos e minhas queridas, que Deus, Ele tem um plano de salvação. No Antigo Testamento, irmãos, quando ainda Jesus não tinha vindo na terra,
Nós ficamos perguntando às vezes, não é? Os profetas do passado, como foram salvos se não aceitaram a Jesus como Salvador? Se eles não abriram a sua boca e confessaram ao Senhor como Salvador, como que eles foram salvos? Se não tinha Jesus na terra ainda, como é que os profetas receberam o milagre de Deus, sendo salvos? Talvez você já tenha ouvido dizer por aí que a salvação no Novo Testamento é pela fé em Jesus Cristo. E que no Antigo Testamento a salvação era pela lei. É muito comum, irmãos, essas afirmações. De fato, no Novo Testamento, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Porém, como é que eu sei que sou salvo? Primeiramente, irmãos, devo crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados. Preciso reconhecer que Ele é o Filho de Deus e recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Muitos dizem que para ser salvo hoje, basta apenas fazer uma oração. Porém, isto não é verdade. Não é por um ritual que somos salvos. O fato de dizer apenas com minha boca que Jesus é o Senhor de minha vida não garante que meu coração foi entregue a Ele. Lá em Lucas 6,43 diz assim: quando ele estava lá no Sermão do Monte, o Senhor disse desta maneira: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que mando a vocês? Sei que sou salvo e tenho fé em Jesus Cristo quando ouço o que Ele diz e obedeço a sua voz, obedeço a sua palavra. A fé é precedida e acompanhada do arrependimento. Tem pessoas que dizem que têm fé, mas não se arrependem. Porque de outra maneira, então, estaria caminhando pela fé, claro. Mas se não estou caminhando pela fé, não me preocupe em agradar a Deus. Porque para agradar ao Senhor tem que ser pela fé. Tem pessoas que não se arrependem de cometer pecados e diz que tem fé. Mas se tenho fé em meu coração, me entristeço, irmãos, quando desagrado ao Deus eterno. O meu coração se agrada em fazer a vontade de Deus. Desta maneira, o arrependimento dos meus pecados está sempre diante de mim. Porém, como era no Antigo Testamento então a salvação? Alguns dizem que guardar a lei era a garantia da salvação para o homem no período antes da morte e ressurreição de Cristo. Porém, quem conseguiria guardar toda a lei? Em Romanos 3, 19 até 20, diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Porque ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quando Deus institui a lei, irmãos, seu objetivo não era que através desta o homem fosse salvo, mesmo porque Deus já sabia que a lei seria transgredida e por isso também implementou sacrifícios para a remissão dos pecados. Os sacrifícios também eram suficientes para perdoar? Não. Mas sim para mostrar a graça de Deus e a sua misericórdia, apontando para um sacrifício que seria suficiente, eficaz e definitivo. Jesus Cristo, irmãos, estava também lá no Velho Testamento, porque a palavra do Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. Abraão creu, irmãos,
e isto lhe foi imputado por justiça. Assim como nós hoje olhamos para o passado, para o maior evento da humanidade, a morte e ressurreição de Cristo, e também cremos que a promessa de Deus que se cumpriu em Cristo para nos salvar de nossos pecados e nos trazer e nos fazer entrar no céu. Vemos assim que a graça de Deus está manifesta desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia. O primeiro livro de Gênesis até o último livro de Apocalipse, revelando o que? Desde o início, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Compreendendo, irmãos, a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa, a salvação no Velho Testamento também era pela fé. Porque apesar que no Velho Testamento, muitos às vezes dizem, mas Deus era tão mau no Velho Testamento, mas agora é um Deus generoso, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso. Mas lá no passado, Deus teve que agir daquela maneira por causa do povo de coração tão duro, tão obstinado de coração, um coração realmente fracassado na fé. E o pecado culminou por toda a terra no Antigo Testamento. Dessa maneira, naquele tempo, muitas mortes aconteciam pelo mandato de Deus. Mas quando Jesus Cristo inaugurou o tempo da graça lá na cruz do Calvário, entregando o seu Espírito ao Pai, diz a palavra de Deus que o véu do templo rasgou de alto a baixo, simbolizando que o tempo da graça estava aberto, ou seja, o tempo da misericórdia, o tempo de Deus agora não trazer uma esperança para os salvos pela fé. E agora não é diferente, é pela fé também, pela graça de Deus, pela fé em Deus. No passado também foi dessa maneira, porque o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo no Novo Testamento. É isso mesmo, muitos profetas falaram do plano da salvação. Lá no Antigo Testamento, profecias sobre a vinda do Messias. E nós sabemos que muitas delas se cumpriram. Ou seja, todas elas se cumpriram. As profecias bíblicas, falando sobre a vinda de Jesus, que viria, nasceria e morreria, as profecias estão na Bíblia, no Velho Testamento. Amados, queridos, você percebe que Jesus Cristo, ele estava no Velho Testamento e estava também no Novo Testamento e está agora também no tempo da graça, no tempo da misericórdia de Deus. O mais importante para nós é saber que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador. Ele é o que transforma o nosso coração. É Ele que opera maravilhas e que pode modificar a nossa história. Jesus Cristo de Nazaré, assim como o Velho Testamento aponta para Jesus, mostrando que ele estava no Antigo Testamento através das profecias. Lembrando que o sacrifício de Abraão no Monte Moriá, como fala em Gênesis 22, mostrando que no lugar de Isaque foi colocado um cordeiro, simbolizando que no futuro o homem, que naquele momento era Isaque, o homem que hoje é nós,
que era para nós morrer, não Jesus morrer. Então Jesus veio como cordeiro, assim como no passado, no tempo de Abraão, Isaac saiu do sacrifício e entrou o cordeiro. Assim também, nós escapamos da morte, da condenação eterna, e Jesus Cristo veio para trazer a remissão dos nossos pecados e morrer na cruz do Calvário por nós. Então, no Monte Moriá, aquele cordeiro simbolizava que Jesus um dia morreria em nosso lugar. Então você percebe que bem no início da criação, bem no início ali, irmão, do Velho Testamento, no tempo de Abraão, já falava sobre Jesus Cristo. Esse cordeiro simboliza Jesus. Se você analisar também, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, lembra das pragas? Para que Faraó libertasse o povo? Moisés, irmãos, naquele tempo recebeu instruções da parte de Deus para a celebração da Páscoa. Se você olhar Êxodo 12, tem toda a história da Páscoa lá, a primeira Páscoa. E sob a luz do Novo Testamento, irmãos, entendemos que a Páscoa apontava para o próprio Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, fala de Cristo, o último livro também do Velho Testamento, que é Malaquias, também aponta para o Salvador. Sabe por quê? Porque Malaquias profetizou sobre a obra de um mensageiro que o Novo Testamento revela ser Jesus, bem como sobre a pregação do Evangelho que se espalharia por todo o mundo. E a profecia de Malaquias foi tão específica que contemplou, inclusive, o arauto que ia preparar o caminho para o Messias, ou seja, o profeta João Batista. Até mesmo a expressão, eu serei Deus, que é muito comum no Antigo Testamento, sendo aplicada em diversos contextos, em última análise, irmãos, encontra seu cumprimento final na pessoa de Cristo, como fala em Jeremias 31:33. O Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Lembra de Isaías 53? Quando o profeta Isaías profetizou acerca do servo sofredor, um homem que realmente passou por humilhações, sofreu muito. Foi uma profecia de Isaías. Isaías também profetizou, irmãos, lá em Isaías 7,14. Ele disse que o Messias, o Emanuel, nasceria de uma virgem. Ele ainda disse que seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Miqueias também profetizou sobre Jesus, que ele nasceria em Belém. Se você olhar em Miqueias 5:2, vai falar sobre isso. O profeta Ageu também falou acerca da restauração da linhagem de Davi, uma promessa que se encontra o seu cumprimento final em Jesus. Até mesmo, irmãos, o templo, que recebe grande destaque no Antigo Testamento por ser o local onde a presença de Deus se revelava de maneira especial, é uma figura que aponta para Cristo e sua igreja, visto que ele é o templo final e sua presença hoje habita em sua igreja. O profeta Daniel também teve uma visão, irmãos. Ele viu como filho do homem, o qual recebeu todo o domínio e poder para reinar para sempre. Daniel 7,13. Aqui vale lembrar que o Filho do Homem é a principal autodesignação de Jesus no Novo Testamento. Jesus sempre foi chamado de Filho do Homem. O Novo Testamento usa o Antigo Testamento para falar de Jesus. O próprio Jesus, irmãos, durante seu ministério terreno, deixou claro que o Antigo Testamento aponta para ele. Certa vez, Jesus censurou os judeus religiosos que diziam examinar as Escrituras, mas não percebiam que elas testificavam dele.
E ainda mais diretamente declarou que todo o Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, testemunham sobre ele. Jesus Cristo estava no Velho Testamento através das profecias dos profetas de Deus, dizendo sobre a vinda de Jesus, sobre a salvação, sobre o plano de salvação. O plano de salvação de Deus chama-se Jesus Cristo. Jesus sempre foi e sempre será o plano de salvação do Eterno Pai, do Deus eterno, do Deus vivo, do Deus soberano. O Senhor Deus eterno enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz, para que eu e você viéssemos a ter salvação. Assim como no Velho Testamento Deus dava uma ordenança, e quem obedecia àquela ordenança através da fé era abençoado por Deus. Da mesma maneira, a palavra que é pregada no Novo Testamento, se você crer, se você confiar, se você obedecer da mesma maneira que os profetas antigos obedeceram, obedeça também agora no tempo da graça e também receberá a salvação. A salvação, irmãos, é através da fé. Sempre foi através da fé, porque a fé, ela traz obediência. A obediência, ela traz a santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então a obediência traz santidade, que traz a vida eterna para aqueles que crê, aqueles que confiam, aqueles que estão designados por Deus a receber a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Essa palavra, ela é maravilhosa. O plano da salvação. A maior prova de amor de todos os tempos. Meus queridos, a salvação é gratuita. Alguns, talvez já olharam alguns cartazes por aí, nas redes sociais, falando que tem que pagar. Tem que pagar para ser usuário de droga. Tem que pagar para poder fumar. Tem que pagar, talvez, para ir no prostíbulo, se deitar com aquelas mulheres cheias de pombagiras. E muita gente prefere pagar para pecar, mas não quer o que é gratuito, que é a vida eterna. O que Deus pede para nós, nesta madrugada, através dessa palavra, é que nós venhamos receber a vida eterna, que é gratuita, não paga nem um centavo. Deus só pede que nós venhamos aceitar o seu Filho Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e receberemos a coroa da vida eterna. Mas temos que obedecer a sua palavra, se arrepender dos nossos pecados, para que o plano da salvação seja confirmado em nossas vidas. Para que o plano da salvação seja confirmado em nossas vidas, devemos abandonar o plano da carne. O plano da carne é pecar. O plano da nossa carne é se inclinar para o pecado, é se inclinar para as coisas materiais. O plano da nossa carne é se inclinar para o materialismo, para as coisas terrenas. Mas o plano infalível de Deus, o plano da salvação de Deus, é que nós venhamos, irmãos, fugir do pecado. Você quer se encaixar no plano de salvação de Deus? Então abandona o adultério, abandona a mentira, abandona a fornicação. Você quer se encaixar no plano de salvação de Deus? Abandona a idolatria. Abandona o orgulho, abandona a inveja. Você quer se encaixar no plano de salvação de Deus? Pare de fazer fofoca. Não fale mais mal do seu próximo.
Você quer se encaixar no plano de salvação de Deus? Quer mesmo? Abandone tudo aquilo que Deus não gosta. Tudo que Deus não gosta é o quê? Chama-se pecado. Examine a Bíblia, veja o que é pecado e abandona tudo isso. E pode ter certeza, receberás o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. O plano da salvação de Deus aponta para a vida eterna, que está unicamente no Filho de Deus, Jesus Cristo. Lembrando que Jesus, ele participou da criação do mundo, porque quando Deus começou a criar o mundo, ele disse, quando ele criou o homem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele falou no plural, né, irmãos? Não no singular. Não estava somente ele ali. Cristo estava com Deus na criação. Porque Cristo é a palavra que criou todo o mundo, tudo que nós vemos hoje. Por isso, irmãos, não abandone a Jesus. Não largue esse caminho por nada da sua vida. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Eu sei que a cruz está pesada. Eu sei que tem pessoas desanimadas. Eu sei que tem pessoas que estão cabisbaixo, que estão realmente com a fé lá embaixo, um grau bem abaixo do que você imagina. Mas, irmãos, mesmo que você esteja na prova, na luta, na batalha, suporte essa prova. Vai valer a pena você se encaixar no plano da salvação de Deus para receber a coroa da vida eterna, para nunca mais sofrer, para nunca mais passar por humilhações, assim como você passa aqui na terra. Lá no céu, nunca mais você será humilhado por ninguém. Então deixe que esse plano de salvação se encaixe na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que todos possam compartilhar essa mensagem, o plano da salvação, para que todos recebam de Deus a Jesus Cristo como Salvador, para que Deus possa ter misericórdia. Através do arrependimento dos seus pecados, a salvação é chegada sobre toda a humanidade. Amém? Que Deus abençoe. Vamos clamar, vamos buscar a presença do Pai Eterno. Porque eu tenho certeza que o Pai Eterno, o nosso Pai Celestial, tem um presente para nós nessa madrugada. Amém? Vamos falar com o nosso Deus Eterno. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Aqui estamos, meu Pai, na Tua santa e maravilhosa presença. Eu te peço, meu Deus, que a Tua mão amiga se estenda sobre cada coração, arrancando, meu Pai, aquilo que impede o plano da salvação se encaixar neste coração. Eu te peço, meu Deus, coloca a Tua mão poderosa neste momento. Venha operar tremendamente, meu Pai amado, na vida da minha irmã, do meu irmão que ora comigo neste momento. Venha operar maravilhas nessa hora, Senhor. Entra com milagre, salvando essa alma. Coloca Tuas mãos santas sobre a vida da nossa irmã Heloísa Brito, meu Pai. Que o plano da salvação esteja sobre a vida dela e de toda a sua família. Que o plano de salvação esteja também sobre a vida da nossa irmã Roselane Silva, meu Pai, e de toda a sua parentela. A nossa irmã Gilcinéia Pereira também, que esse plano venha se encaixar na sua vida e de toda a sua família. Venha fazer, meu Pai, com este plano maravilhoso, se encaixe também na vida do nosso irmão Anderson Luiz e de toda a sua casa, de toda a sua parentela, meu Deus. Abençoai também nossa irmã Thaís de França, meu Pai. Venha encaixar o plano da salvação no coração da Tua filha, para que ela possa também receber a coroa da vida eterna naquele dia, meu Pai.
Vai abençoando nosso irmão Alessandro Ambires também. Toca no seu filho com a tua divina unção, fortalecendo a fé, enchendo, Pai, da tua graça poderosa, do teu amor sobrenatural. Ah, Deus querido, o nosso irmão Fábio Igor, guarda seu filho, cuida dele, venha fazer uma grande obra, venha libertá-lo completamente. Ele se encontra passando uma grande batalha espiritual, uma grande prova, Senhor, mas venha neste momento encaixar no coração do teu filho o plano da salvação. Encaixa também o plano da salvação na vida da família da nossa irmã Maura, Senhor. Faça este grande milagre de salvação chegar na sua casa, chegar na sua família, libertando do pecado, Senhor, os seus entes queridos, ao qual ela tem orado em busca do milagre da salvação, meu Pai. Ó Deus querido, santo é o seu nome. Abençoar o Marcos Roberto Nerim, faz uma grande obra no coração dele, faz um grande milagre em sua vida, meu Pai. Vai abençoando grandemente a nossa irmã Fábia Albuquerque, faça a obra da salvação chegar na sua vida também e em toda a sua família. Meu Deus querido, vai operando também na vida da nossa irmã Leia Antunes e de toda a sua família. Vai quebrando os laços do pecado e vem encaixar a sua família no teu plano de salvação, meu Pai. Oh, meu Deus, vai abençoando o teu povo, vai colocando a tua mão em cada coração, vai abençoando cada irmão, meu Pai, vai fazendo uma grande obra. Tu és fiel, meu Pai. Tu és santo para abençoar o Paulo Henrique e o Anderson Anacleto. Faz a grande obra nesses corações. Vai abençoando grandemente, meu Pai, os meus irmãos, meu Deus, que não estão agora, meu Pai, deitados e dormindo, mas estão ouvindo a sua palavra, acreditando no milagre, acreditando na libertação da família, na transformação e na cura, meu Pai. Estão acreditando no milagre do Senhor na sua casa. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, toca nos corações tristes agora. Vem aqui para ser salvo. Vem guiar os nossos passos, meu Pai, na tua direção. Cria em nós um coração puro, um espírito reto. Meu Deus, dai-nos força para caminhar, Senhor. Dá-nos força para andar na tua direção, meu Deus. Cria em nós um coração sincero, adorador, meu Pai. Venha salvar a nossa alma, Senhor. Venha salvar a nossa família. Venha libertar as almas perdidas, papai. Quantas almas perdidas. Quantos filhos pródigos perdidos por aí. Quantas pessoas, meu Pai, que estão longe do Senhor. Recusam a salvação, não querem entrar no céu, preferem ficar na terra. Ah, Senhor, tem misericórdia, abra a visão do povo para entender que só Jesus salva. Não há outro caminho, não há outro caminho que conduz a Deus, a não ser através de Ti, ó Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, Senhor amado, muito obrigado, Senhor, pela sua graça divina, pelo seu amor maravilhoso, meu Pai. Graças eu te dou. Fica conosco nesta madrugada e faça todos nós se encaixar no seu plano de salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, glórias. Deus é fiel. Meus queridos irmãos, o Senhor é fiel. Não se assuste, não se apavore, não tenha medo. O Senhor, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu socorro, Ele é o teu ajudador. Se você está caindo, Deus te levanta. Se você está enfermo, Ele te cura.
Se você está triste, Ele alegra o teu coração. Se você está passando por humilhação, chegou o tempo de Deus te colocar no lugar que você merece. Os humilhados serão exaltados. Satanás está te humilhando, mas está chegando o tempo dele ser humilhado. Não se assuste e não se apavore pelos últimos acontecimentos. Tudo isso é para nós se aproximar mais de Deus. Tudo isso é para nós se aproximar ainda mais, ficar mais pertinho do nosso Papai, mais pertinho do Rei da Glória. Tudo isso é para nós buscar mais ao Senhor. As lutas não são para nos derrubar. As lutas vêm para nos testar e nos aperfeiçoar na presença de Deus. Quantas pessoas que passam uma grande batalha, um mês inteiro, para receber um salário. E a pessoa batalha o mês inteiro, é uma guerra, uma luta. E a expectativa é grande, né? Para chegar logo o dia do pagamento, ao qual você vai pegar o dinheiro, vai comprar o que você precisa, vai pagar suas contas. Então você fica com uma grande expectativa. Tomara que chegue logo o dia do pagamento. Não veja a hora. Preciso comprar isso, preciso pagar aquilo. E você passa uma grande prova, né? O mês inteiro. Tem que trabalhar, acordar cedo, ficar o dia inteiro fora de casa para receber esse salário. Todo esforço, toda prova tem uma recompensa. Você trabalha o mês inteiro e tem uma grande recompensa, não tem? Tem o seu salário, mesmo que seja pouco, mas foi merecido, você trabalhou para isso. Se você está passando prova, luta, a recompensa vai ser muito grande. Já está chegando. Essa prova que você está passando, a recompensa já está chegando. Se você crê, vai chegar em poucos dias e você vai testemunhar essa palavra profética. Amém? Que Deus possa abençoar a cada irmão e que a presença de Deus seja constante em cada coração. Fique na santa paz do Senhor Jesus e que Deus possa derramar o grande milagre em nome de Jesus. Lembrando que na quinta-feira, provavelmente estaremos com as igrejas abertas novamente aqui na cidade de Campinas, estado de São Paulo, né, irmãos? E vou lutar para isso, para na quinta-feira estar fazendo a transmissão direto do altar da igreja, um culto online, né, irmãos? Juntamente com meus irmãos. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus fará grandes proezas. Amém? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo e tenham uma boa noite de salvação na presença de Deus. Amém.